O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo ao Caldo de Cultura. Essa semana você vai conferir uma visita emocionante ao Museu do Holocausto, um espetáculo que mistura o circo com o cotidiano das ruas e hoje estreia um quadro novo aqui no programa, o Caldo Indica. Não saia daí e confira estes e outros assuntos. Juntar a magia do circo com o dia a dia na cidade. Essa é a ideia do espetáculo Circo Urbano, que busca aproximar esses dois mundos tão diferentes por meio de acrobacias e outras performances lúdicas. Ah, o circo. Atire a primeira pedra quem nunca teve vontade de voar num trapézio, fazer malabares e acrobacias, ou então apenas arrancar risos da plateia com a maior facilidade. O espetáculo Circo Urbano resgata um pouco dessa magia e brinca com outras linguagens do teatro e da dança. Uma ideia que teve início em 2011. Realizei um outro espetáculo que se chama Corpo Urbano. E aí foi muito legal, porque a gente fez nas praças, nós montamos uma estrutura de alumínio e colocamos 2 tecidos acrobáticos e misturamos a dança e a acrobacia aérea e a acrobacia de solo. E o público teve uma boa... Eles gostaram muito, né, dessa mistura, né, da dança com o aéreo. E aí surgiu a vontade de dar uma continuidade nesse projeto, né? Mas agregar outros aparelhos aéreos, como a lira, o trapézio, o tecido marinho, o slackline, o mastro também a gente está trabalhando. Enfim, a ideia era criar e trazer coisas novas. E foi isso que a gente fez, né? No palco, nós vemos situações comuns do dia a dia na cidade sendo apresentadas de maneira lúdica, quase mágica, desde o momento de acordar até o transporte público, o trabalho e os problemas sociais. A proposta é refletir sobre o urbano e as questões que o envolvem, algo visto como construtivo por Carmela. É muito importante a gente falar sobre o urbano para as crianças, para todas as pessoas, porque nós vivemos um mundo cada vez mais urbano, né? Essa correria louca de todo mundo, o trânsito, enfim, os problemas sociais que a gente tem, né? Vários problemas, a inclusão das pessoas, né? Dos deficientes. Então eu achei que englobar tudo isso no espetáculo teria um retorno incrível, tanto para nós artistas, quanto para as pessoas, né? Comuns, né? E é isso que está acontecendo. Há quem diga que o circo está em decadência, que ele está morrendo e não impressiona mais ninguém. Mas releituras como essa mostram que é possível fazer o circo de outra forma, retomar o encanto e interesse pela arte mambembe, que não importa quanto tempo passe, nunca perde o rebolado. Eu acho que o circo não vai morrer, acho que isso é uma bobagem. O circo está aí, aliás, todas as nossas pesquisas para o espetáculo, nós fomos buscar no circo lá antigo, sabe? Então o circo está mais vivo do que nunca. E aqui nesse espetáculo a gente faz a mistura das linguagens e traz o circo uma força muito grande nos aéreos, né? Que é onde a gente gosta de trabalhar mais. Mas eu acho que o circo está forte, assim como as outras linguagens, né? Ele vem se modernizando, né? A gente tem muitas técnicas novas circenses, né? Então eu acredito que sim, esse espetáculo ele consegue trazer muitas coisas do circo e que revive, né, para as pessoas. Eu acho que a gente consegue sim, eu acho que o circo está muito vivo. E quando cada vez mais a cidade cresce, vai nos deixando insensíveis ao que está ao nosso redor, o circo surge para resgatar aquela criança que ri sem ter vergonha, grita e sente um frio na barriga toda vez que o trapezista lá em cima, todo confiante, se joga, rodopia e quase cai só de farra. O circo ele tem a parte dos aéreos que me encanta muito, né? Você vê uma pessoa no ar fazendo uma atividade física que é tão difícil, tão complexa, né? Então isso me encanta muito, essa dificuldade,
magia tá em você ver acontecer uma coisa que é quase que impossível, mas ela acontece, é uma mágica, né? Por isso que as pessoas sofrem até um pouquinho, né? De ver o outro lá, a pessoa no ar, a outra voando, né? Mas para tudo isso tem uma técnica, tem um estudo, tem um trabalho físico muito forte e por isso que dá certo. Então essa é a parte que mais me encanta no circo, a parte física mesmo. O Holocausto ficou marcado para sempre na história pelas mortes que provocou. Foram milhares de judeus, ciganos e homossexuais exterminados pela intolerância do governo de Hitler. Mas lembrar desse episódio também é lembrar de vida, sobrevivência e luta. Curitiba recebeu a visita de Michel Stivelman, um sobrevivente do massacre de Babi Yar em 1941. Ele visitou aqui o Museu do Holocausto, um lugar dedicado à memória desse triste acontecimento. E estar frente a frente com quem sobreviveu à guerra e à morte de perto oferece muita história para contar. Michel ficou sabendo da existência do Museu do Holocausto de Curitiba em 2013, quando foi fazer uma palestra em Brasília. Mas só agora pôde conhecê-lo de perto, detalhe por detalhe. O museu, único dedicado à memória dos sobreviventes do Holocausto no Brasil, foi como um espelho diante de Michel, contando a história que ele mesmo viveu. No final da visita, emoção. Hoje eu vim ver a primeira vez esse museu e eu fiquei realmente fora de mim. Primeiro comecei a chorar. Então esse museu exprime aquilo que a humanidade deveria ver e conhecer. Por quê? Que o Holocausto é um fenômeno que aconteceu, como aconteceram muitos fenômenos que mataram outros povos, aconteceram inquisições, e o Holocausto ainda tem alguns sobreviventes. Mas daqui a uns 5, 10 anos não vai mais existir sobrevivente nenhum. E a sobrevivência do Holocausto é este museu. A memória do Holocausto é esse museu. Então, um pouco, vamos parar. Aos 13 anos de idade, Michel fazia a Marcha da Morte com os pais, caminhando por 3 meses sem parar. O pai foi convocado, assim como outros judeus, para fazer um serviço de limpeza das estradas. Desconfiado de que era uma armadilha, deixou a Michel um presságio e uma missão. No dia 14 de setembro de 1941, meu pai foi fuzilado pelos nazistas. E antes de ser fuzilado, ele botou a mão na minha cabeça, olhando fixamente nos meus olhos, ele disse: meu filho, você sobreviverá e você teria que passar a mensagem ao mundo inteiro que aconteceu conosco, com os ciganos e outros. Cerca de 100 mil pessoas foram fuziladas em apenas 3 dias no massacre de Babi Yar. Michel é um dos poucos sobreviventes e, por isso, tem muito a contar. Mas foi só depois de 50 anos que ele conseguiu quebrar o silêncio e compartilhar com o mundo aquilo que viveu. O resultado foram 2 livros autobiográficos. 70 anos depois, Michel ainda tem dificuldades em falar sobre o Holocausto. Mas mesmo assim, persiste fazendo palestras. É preciso, segundo ele, prevenir os jovens para que essa tragédia não se repita. Então, a importância deste museu para o Brasil, para a juventude brasileira, é muito grande, porque os jovens que vivem no Brasil, que serão adultos, famílias, criadas famílias, têm que saber o que o mundo já aconteceu, o mal que já aconteceu no mundo, para se prevenir que isso não aconteça mais nunca.
porque realmente o Holocausto foi uma das maiores tragédias que o mundo já passou. O Museu do Holocausto e Michel Stivelman têm um objetivo comum: mostrar às pessoas algo além dos números de mortos. Eles não querem chocar, mas humanizar uma das maiores tragédias da humanidade, aproximar as pessoas do século XXI dos judeus do século XX, fazer conhecer a luta, a vida e a força dos que sobreviveram ou que tentaram sobreviver. Lembrar que a intolerância e preconceito começam pequenos e que crescem aos poucos no coração daqueles que não olham para trás. É muito difícil imaginar uma vida sem celulares, computadores ou internet. E é explorando essa relação entre a tecnologia e o homem contemporâneo que o artista Rodrigo Renan Rodrigues criou o espetáculo Humanon. Confira. Cabos, projeções e movimentos tensos criam a atmosfera de Humanon. Na performance, Rodrigo trabalha com esses 3 elementos para falar sobre a evolução da tecnologia e como ela afeta o corpo humano. Foi até um mote da minha pesquisa, né? A questão inicial que as pessoas elas consomem a tecnologia, mas não estão nesse lugar de refletir sobre como isso tem afetado o corpo delas nos dias atuais. Então é mais por isso que eu trago um pouco esse tema, né, dessa relação. Assim. Em Humanon, Rodrigo não busca apresentar uma narrativa comum, com início, meio e fim. A ideia principal aqui é provocar as pessoas por meio das imagens que o dançarino cria. O espectador é ativo e são as diferentes sensações despertadas nele que dão um significado maior para a performance. Eu procuro trazer um pouco dessa evolução tecnológica, todo o ambiente ele procura trazer e dialogar um pouco dessa evolução histórica e como isso se dá no corpo através de movimentos, então que procuram contar um pouco, né, dessa relação, dessa evolução histórica da tecnologia e como eu enxergo essa influência, que eu chego no conceito de um corpo a partir de 3 conceitos, né, o corpo interface, ubíquo e fragmentado. Então, em determinados momentos, ele procura dialogar com o vídeo, com todas essas questões. Então, busca uma representação como um todo, não só o corpo, mas o vídeo e tudo mais. Aproxima um pouco do pensamento da Lúcia Santaella, né? Que ela utiliza 3 vetores para definir esse corpo interface. É o dentro-fora, o fora-dentro e o intersticial. Então, eu proponho, nesse trabalho, propor à plateia essa reflexão, porque esse corpo, no meu entendimento, ela tem uma visão para semiótica, e eu já aproximo para um corpo que pensa e que dança e tudo. Então, esse corpo reflexivo, esse vetor de dentro e fora. Então, tudo que é proposto aqui é com a finalidade da plateia refletir e criar um sentido sobre, deixar tudo que isso está atravessando ela ter essa capacidade de refletir e se questionar se está certo, se não está, ou se está legal, se não está, se vai contaminar outras pessoas ou não. É um pensamento mais nesse nicho, assim. Rodrigo faz parte do grupo de dança contemporânea do Colégio Estadual do Paraná. Formado no curso técnico da Escola do Teatro Guaíra, atualmente ele estuda na Unespar e conta que essa performance surgiu de um projeto de iniciação científica da faculdade. A pesquisa caminhou por vários lugares, assim, até chegar a esse ponto de entender o que é esse corpo contemporâneo afetado pela tecnologia. Então, foi para um lugar procurando um diálogo entre corpo, cidade e tecnologia, mas acabou sendo refinado nisso, durante todo esse processo dessas leituras e tudo, sobre a orientação da Gisele Onucci, e o vídeo foi com a parceria do Renan Turci, que é do curso de cinema, né? Eu chamei ele para estar me auxiliando na questão audiovisual. Então,
Eu acho que é mais isso, como foi uma questão, a partir daquela questão que eu te falei, surgiu as outras e fechou nesse entendimento de corpo, que eu acho que agora propõe uma outra pesquisa para dialogar isso com a cena, com a dança realmente, assim, plateia, dança e interfaces digitais. Então, uma pesquisa mais aprofundada para isso. Eu cheguei nesse momento de entender o que é esse corpo. Acho que era a principal finalidade dessa pesquisa, né, para poder dialogar mais para frente com outras coisas. A partir de hoje, o Caldo de Cultura tem um novo quadro, é o Caldo Indica. Nele, toda semana eu vou comentar um pouquinho sobre algum lançamento da música local. Então, se você tem banda e quer ver o seu CD aqui no Caldo de Cultura, é só mandar um e-mail para o endereço que aparece aí na sua tela. O cenário musical de Curitiba sempre foi bem difícil de ser definido, em parte porque as bandas daqui buscam misturar os ritmos brasileiros com os ritmos estrangeiros, o que acaba deixando um pouco difícil você identificar o que seria a música curitibana. E um dos grandes exemplos disso, um dos exemplos mais certeiros na minha opinião, é o EP Mientras, da banda EO, que foi lançado no mês passado. Essa banda é composta por Luciano Fatini, Yasmine Matucita e Luque Dias, e eles trazem uma gama de influências bem interessante. Ao longo das 4 músicas e dos quase 20 minutos desse EP, uma das que mais aparece é a influência do Sérgio Sampaio e dos Malditos da MPB, em parte pela maneira com a qual o Luciano canta, que o timbre dele, na minha opinião, lembra um pouco do Sérgio Sampaio, é um timbre meio parecido, em parte pela questão do tom geral, aquela coisa meio da canção torta, da melancolia, que tinha uma pegada bem forte também nesses Malditos da MPB. A faixa de abertura, chamada Mientras, que leva o mesmo nome que o EP, ela é uma das faixas mais interessantes do conjunto geral dessa obra, porque ela tem uma estrutura bem diferente, ela não tem aquela estrutura tão linear de verso, refrão. Ela é cantada em espanhol, em coro, e se alonga por quase 7 minutos, tendo direito até a um interlúdio com umas flautas de bambu, ecos e umas ambientações, assim, e é um negócio bem legal, é bem interessante, dá uma quebra, assim, na hora que você está ouvindo, porque o ritmo muda, tudo muda, e é uma das minhas músicas preferidas da banda e desse EP especialmente. Ela é seguida por All Over, que é uma música em inglês, na qual a Yasmine e o Luciano eles alternam os vocais, e é uma música bem sutil, bem fechada, mais íntima. A instrumentação dela é mais ambiente, assim, ela não tem instrumentos que se destacam muito, ela cria uma massa sonora, digamos, que dá uma sensação muito forte de vazio e é algo muito interessante, dá a impressão que está faltando alguma coisa, e é algo muito interessante porque a letra dela trata sobre um término, uma separação, essa questão do distanciamento. Então, aliando as duas vozes, a voz feminina e masculina, se alternando, com a letra, que é muito pesada, muito melancólica, e essa instrumentação mais ambiente, dá um resultado final bem interessante. Logo em seguida vem a samba do Dodo, eu não sei se é Dodo ou Dodô, mas ela é um samba torto mesmo, como já diz o nome, é um samba, e parece ser uma continuação. Quem sabe não exatamente uma continuação, mas ela é relacionada, a temática dela é relacionada a All Over, porque ela também trata, não exatamente da questão do término, mas do amor, da desilusão do amor, no sentido de você olhar para trás, olhar para um relacionamento e ver que não era tudo aquilo que você imaginava. É uma questão interessante de ser abordada no formato de samba e é uma música bem bacana também. Como eu disse, a temática dela casa também, essa coisa da desilusão, do amor meio amargurado, meio azedo, digamos. E ela é ácida, uma música ácida, essa é a palavra que eu procurava. E a última faixa, a quarta, é Desabitado e foi o single desse EP, ela tem um clipe inclusive, e ela puxa mais para o lado do blues, ela tem uma cadência mais arrastada e ela é legal porque ela foge um pouco do tema abordado nas 2 últimas músicas. Ela volta um pouco ao que foi abordado em Mientras, porque ela tem uma pegada mais íntima, meio autorreflexiva, digamos. E ela é uma música bem interessante, também é cantada em português. E eu acho que ela também dá uma chave legal, um tom legal para se terminar o EP. Também igualmente melancólica como as outras 4 faixas. No geral, no balanço geral, esse é um EP bem sólido, digamos. Ele é um EP que consegue se manter coeso ao mesmo tempo que busca várias influências diferentes, traz diferentes sonoridades. Isso mostra um amadurecimento muito grande da banda. Eles estão aí há alguns anos fazendo música, mas esse é o primeiro lançamento oficial mesmo. E para um primeiro lançamento já mostra um nível de maturidade muito grande, muito legal. E é bom ver coisas assim saindo da cena curitibana. Eu fico ansioso aí para ver o que eles vão
lançar nos próximos anos também. E agora, para deixar um gostinho da sonoridade deles, a gente deixa aí um trecho do clipe de Desabitado. Vocês também podem conferir a apresentação deles no Dê Ouvidos, eles já passaram aqui no UFPR TV. É só acessar lá o nosso canal no YouTube e vocês podem conferir a apresentação completa. E então, com os buracos no peito, fiquei agreste, sertão em mim, sertão aberto, dói, dói, pois não, com os olhos fundos, desabitado, céu roxo, cinza, chumbo, um dia desses frio que corrói. Sei não, com os olhos fundos, fiquei sem graça, céu roxo, cinza, chumbo, um dia desses frio que corrói. E então, com os buracos no peito, fiquei agreste, sertão em mim, sertão aberto, dói, dói. Sertão em mim, sertão aberto. O Caldo de Cultura de hoje fica por aqui. E não se esqueça, você pode rever este e outros programas ou deixar críticas e sugestões acessando o nosso site e as nossas redes sociais. Até semana que vem. Tchau, tchau.